nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, queridos fiéis, queridas famílias, queridos católicos, mais um dia diante de Deus, mais um dia na graça, mais um dia em oração. Invoquemos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Reunidos no amor de Cristo, nos alimentemos da palavra de Deus. No Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de Deus, ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Palavra da salvação. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, glória a vós, Senhor Jesus, que nos ensina a arte de nos corrigirmos mutuamente. Bonito quando nesse Evangelho Jesus nos ensina a fazermos as correções aos irmãos que porventura vierem a faltar com alguma coisa. É interessante de início fazermos uma diferença entre uma pessoa que erra e uma pessoa que vive errando. Uma pessoa que vive no pecado e de uma pessoa que cometeu um pecado. São coisas diferentes, queridos fiéis. E a palavra de Deus, então, vai nos ensinar a salvar. O intuito da palavra será sempre salvar, não condenar. Por isso que nosso Senhor, então, dirigindo a comunidade, ensina a arte da correção fraterna. Não condenação, salvação. E nosso Senhor, então, diz assim, se teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo em particular. O que significa isso? Significa não humilhar as pessoas. Não colocar as pessoas em situação de constrangimento diante das outras. Como é desagradável ser chamado a atenção na frente de todo mundo. Jesus não quer isso. Nós somos a comunidade dos cristãos. Nossa forma de corrigir, de chamar a atenção, deve ser uma forma educada, discreta, sem causar humilhação na pessoa. Isso é um gesto belíssimo, de respeito ao outro. Se teu irmão pecar, tenta corrigi-lo, mas em particular. Se porventura, naquele momento daquela correção particular, a pessoa tomou consciência, que maravilha, ganhamos um irmão, diz o Evangelho. Se porventura aquela pessoa continuar resistindo e não aceitar que está errando, então diz a palavra, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida. Mas tem um detalhe aqui, sobre a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus, ou seja, que a questão seja decidida, mas com espírito de oração, com amor, com fé, na intenção de salvar a pessoa. Também é um gesto muito interessante dentro de uma comunidade que crê. Está ali à vontade de deixar Deus no centro da questão. Então, se a palavra de Deus está presente, estará presente o ensinamento da misericórdia.
A tentativa será sempre de quê? De salvar a pessoa. Jamais condenar a pessoa por causa de um ato. A partir do momento em que a pessoa compreende que de fato errou e ali se abre um perdão a uma nova vida. Mas diz a palavra, mas se mesmo assim a pessoa não der ouvido, então leva para a igreja. Diga à igreja, à comunidade dos que creem, uma instância bem maior, da igreja, a comunidade dos que creem em Deus, e que Deus se faz presente. Por isso que a palavra de Deus dizia assim, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes será desligado. Significa dizer que a eficácia da oração com Deus presente na sua comunidade. De fato, quando se perdoa, está perdoado. E nosso Senhor Jesus Cristo ensina mais um pouco. Eu digo a vocês, se 2 de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Deus escuta a oração da comunidade. Deus ouve a oração de seus filhos e filhas que estão reunidos pela fé. De fato, a oração tem poder. E Jesus confirma a eficácia da oração. O Pai está atento. O Pai está acompanhando. E nosso Senhor então diz, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. Ou seja, a presença é real de Deus entre nós. Jesus ressuscitado, presente na comunidade cristã, entre aqueles que invocam seu nome, creem no seu poder e entoam a ele os seus louvores. O próprio Jesus se faz presente entre aqueles que o invocam. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, que gesto maravilhoso! É muito importante que neste evangelho que nós acabamos de ouvir, nós então entendamos que a vontade de Deus é que nós nos ajudemos mutuamente a nos salvarmos. Então, diante das falhas dos irmãos, não humilhar, respeitar. Diante da falha do irmão, garantir que aquilo seja também levado ao conhecimento de mais alguém que também tem interesse em salvar. Então, se o irmão errou, não ouviu você, tenta novamente com mais alguma pessoa de responsabilidade, dará mais peso àquilo que está sendo falado, para que a pessoa entenda que não é só uma questão sua, mas é uma questão também que já está tomando proporções maiores. E, uma vez que ele permanecer, então, nesta decisão de errar, a comunidade toda, né? E a comunidade toda, reunida em nome de Deus, então decidirá se ele continua no seio da comunidade ou se é importante, já que ele está se negando a fazer parte daquela vida em comum, fazer uma experiência fora. Isso pode acontecer na igreja, nas pastorais, nos grupos, nas empresas, nos grupos de pessoas, na própria família. É nosso Senhor nos ensinando as etapas de um processo de reconciliação, para que nós não nos tranquemos de imediato, não nos fechemos, mas tentemos ajudar as pessoas a saírem de certas situações delicadas, de pecado ou de maldade. E é interessante, meus queridos fiéis, a garantia, a certeza da presença de Deus entre nós. Se 2 ou mais estiverem sobre a terra, reunidos, ali eu estou no meio deles. Deus está presente na nossa vida. Muito importante que nós possamos aplicar isso na nossa família. Não sair condenando as pessoas quando soubermos dos pecados ou das falhas delas, mas sejamos capazes de, com oração e diálogo, tentar fazer com que aquele irmão enxergue que daquela forma não está dando certo. É interessante perceber como muitas vezes acontece o contrário. Não sei se você já percebeu. Quando alguém é descoberto num erro, numa falha ou num pecado, todo mundo fica sabendo, menos a pessoa. É tão interessante isso, não é?
como aquela conversa, aquela fofoca, ela vai por fora. Então, depois que muitas pessoas estão sabendo, é que aquela pessoa que se considerava ali do pecado ou no erro, é que vai saber da conversa que já está longe. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como nós precisamos aprender com o Evangelho? Porque a sociedade tem uma facilidade muito grande de, no lugar de ajudar a salvar, ajuda a condenar. Principalmente com as redes sociais. É tão triste quando uma pessoa que foi boa a vida inteira, uma pessoa que só fez o bem, mas por um erro de percurso, por uma pisada fora do lugar, por um descuido, por uma carência, ou por uma necessidade, cometeu um pecado, um erro, toda a vida daquela pessoa foi manchada, se tornada pública, e aquela pessoa só é conhecida por aquele erro que fez. Aquela pessoa que foi capaz de tanta coisa boa e que poderia também, se tivesse tido uma oportunidade de ser corrigido de forma cristã, humana, sair daquela situação e viver uma vida nova. Como é bonito esse ensinamento de nosso Senhor, e nós podemos aplicar na nossa própria vida, nós podemos aplicar dentro da nossa família, nós podemos aplicar dentro da empresa, do local que nós trabalhamos, nós podemos aplicar até mesmo no grupo de amizade, de esporte, de lazer. Irmãos corrigindo irmãos, com a vontade de salvar, de tirar a pessoa daquele caminho que nós estamos vendo que não vai estar dando certo. Eu creio que nós precisamos fazer crescer entre nós esse belíssimo gesto da correção fraterna. Corrigir com amor, tentar salvar. E sermos capazes de, quando encontrarmos um irmão fazendo alguma coisa que não está certa, no lugar de espalhar para todo mundo, procurarmos aquele irmão para ver se aquilo é verdadeiro, se aquilo realmente está acontecendo. Tão lindo quando as coisas são feitas com amor, quando as coisas são feitas diante de Deus. A gente não quer difamar nem manchar a imagem de ninguém e não permitir que aquela pessoa seja condenada. Não, nós queremos salvar. Nós não queremos condenar nem manchar a imagem de ninguém. Nós queremos salvar. Nós queremos ajudar. Que o Espírito Santo nos ajude a sermos esses irmãos que se amam e que se ajudam mutuamente. Essa oração é pelo aniversário de 30 anos de casamento católico de Adna e Luiz César. Que o casal seja muito feliz, muito abençoado no Senhor e continue dando esse testemunho de amor, de amizade, construindo e educando uma família para Deus. E também o aniversário do seu Naldo, nosso querido sacristão, da nossa paróquia de São José de São Queiroz. Seu Naldo, muito amado ali por todos, por mim também, muito querido, muito prestativo, um ótimo pai, um excelente marido, que ele possa, nesse dia do seu aniversário, sentir a presença alegre de Deus no seu coração. E o Deus o proteja de todos os males. Feliz aniversário. E agora a bênção de Deus sobre todos nós. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança.
esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, Mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,